Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, tudo de melhor na tua vida. Nesta quarta-feira, que Deus te abençoe, te ajude, te proteja. Proteja o teu coração, proteja as pessoas que você ama, proteja o nosso mundo com paz. Paz, shalom, paz de Deus na vida da gente. Em toda a humanidade, que cessem as guerras, que o ressuscitado, Príncipe da paz, Senhor da misericórdia, nos dê a graça de um coração pacificado, de famílias pacificadas, de cidades pacificadas, de um mundo pacificado. Que o Príncipe da Paz nos conceda esta graça de sermos promotores da paz e, portanto, bem-aventurados. Que sejamos promotores da paz. Vinde, Espírito Santo, nós te pedimos. Vinde, divino amor de Deus, nós suplicamos a tua presença neste momento. Precisamos de ti, desejamos, temos consciência da nossa necessidade, temos consciência de que só em ti podemos proclamar, escutar, refletir, rezar, meditar e contemplar a palavra. Só em ti podemos ter um coração aberto, disponível para acolher a palavra. Só em ti, Divino Espírito, podemos viver a palavra. Só em ti, Divino Espírito, podemos iluminar as nossas trevas, regar a nossa secura, enternecer a nossa aridez, a nossa dureza. Só em ti, Divino Espírito. Por isso suplicamos, pedimos, imploramos, vinde a nós neste momento. Lança sobre nós uma tenda de amor. Ontem, uma tia do movimento do Escalada muito querida me mandava uma mensagem falando desta tenda alargada. Vinde, Divino Espírito, abre sobre nós uma tenda de amor, uma tenda ampla, inclusiva, alargada, onde todos possam se sentir amados, acolhidos, onde todos possam experimentar o amor de Deus. Vinde sobre nós, Divino Espírito, fazer deste nosso momento um tempo de experiência com Deus, para que possa gerar em nós cada vez mais amor aos irmãos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo é o 24, os versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém,
Ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, eu venho falando, desde domingo, que nós agora vivemos o tempo da Páscoa é o tempo do testemunho do ressuscitado. E o testemunho do ressuscitado só acontece quando há uma experiência com eles. E desde domingo eu estou falando, o encontro das mulheres no túmulo, as mulheres que foram ao túmulo, Pedro, João, o Evangelho está nos apresentando. Hoje o Evangelho traz esse episódio tão lindo, também há um encontro com Jesus, mas é diferente. Ao contrário de Maria Madalena, ao contrário de Pedro e João, não são eles que vão ao encontro onde Jesus está ressuscitado, mas Jesus ressuscitado vem ao encontro daqueles 2 discípulos que tristes estavam pelo caminho. O coração deles ardia, aquecido, e eles reconheceram Jesus ao partir o pão. É preciso ter essa disponibilidade, sabe, meu irmão? Que às vezes a iniciativa é nossa de ir fazer a experiência com Jesus em direção aos sacramentos, à Eucaristia, à vida de oração, à palavra de Deus, em direção ao irmão. Outras vezes é Jesus ressuscitado que vem ao nosso encontro. E nessa hora, o discernimento passa por esse coração aquecido. Se o coração aquece, se existe paz, mesmo que seja uma paz inquieta, desestabilizante, mas um desejo grande de amar, é Jesus. É Jesus vindo ao nosso encontro. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma circunstância, uma situação concreta. O fato é que, quando Jesus vem ao nosso encontro, nós sentimos um algo a mais, um quê a mais. E o reconhecemos em atitudes que nos lembram aquele Jesus que nós conhecemos, que nós já fomos ao encontro. Esse Jesus que parte o pão é aquele Jesus que traz à nossa memória, que traz ao nosso coração vivências. Às vezes a gente está pelo caminho triste mesmo. Às vezes a gente está pelo caminho desencantado. Situações da vida pessoal, situações da vida social, da história da humanidade, do jeito como o mundo vai, nos dá um desencanto. As incompreensões da vida, as pessoas que não nos aceitam como nós somos, dá um desencanto e a gente vai assim, meio atrapalhado, meio desanimado, pela estrada. Mas de repente, um encontro, alguém vem até nós, uma situação concreta, um texto bonito, uma música que encanta, uma paisagem, um sorriso. É Jesus
aquecendo o coração. É Jesus querendo que a gente faça essa experiência com Ele e saia anunciando ao mundo: nós vimos, nós estivemos com o Mestre. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um coração sensível para perceber esta presença amorosa de Jesus nas pessoas, nas circunstâncias, indo ao seu encontro e renovando em você a esperança, o olhar de horizonte, a alegria de viver, porque é para isso que Ele nos criou. Que assim seja e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.